Espera aí, aguarda um pouquinho, pronto. Boa tarde, gente. Já podem se identificar aí, tá certo? Nós começamos a gravar a aula. Hoje a gente vai falar sobre... Eita, meu Deus. Hoje a gente vai falar sobre... concluir o assunto de parnasianismo, tá? Vamos falar da tríade parnasiana. Na última aula de literatura, a gente começou a falar de parnasianismo, a gente falou das características dos autores internacionais, tá? Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, nós falamos de todos os autores franceses do parnasianismo, e hoje a gente vai falar da tríade parnasiana, que são os 3 autores que compõem o parnasianismo brasileiro, tá? Por que o parnasianismo e o simbolismo, que são as 2 escolas poéticas do 2º ano, tá? Eles são, assim, interessantes para serem analisados, mesmo quando a gente não gosta de poesia, porque, assim, elas são 2 escolas que falam de poesia e que têm características bem específicas que podem ser associados à gramática. Então, muitos poemas simbolistas, eles caem, e parnasianos, eles caem em provas de gramática, tá? Por quê? Para falar de figuras de linguagem, de metrificação, para falar de características do soneto, Jean Berman, várias características gramaticais relacionadas à poesia são questionados em provas de concurso para emprego, em Enem, em seriado, utilizando os poemas do parnasianismo e do simbolismo. Então, esses poemas, eles não surgem nas provas somente para fazer perguntas sobre a escola literária, mas também para se perguntar conceitos gramaticais, tá certo? Então, é importante vocês observarem esses conceitos, que alguns a gente vai retomar aqui, tá certo? Nós vamos agora socializar aqui o material, e havendo alguma dúvida, eu peço a vocês que, por favor, coloquem o áudio aí, perguntem, que nem sempre eu tenho acesso ao chat, tá certo? Para que eu interrompa a apresentação e responda a pergunta, surgindo alguma dúvida. Façam a gentileza de perguntar, ok, amores? Tá bom? Então, a gente vai socializar agora o material com vocês aqui, tá? Deixa eu colocar aqui. Esqueci de pôr a apresentação. Vamos lá. Socializar a tela. Espera aí, criança. Permitir. Boa tarde, quem está chegando agora. Tá, a gente vai começar a falar sobre a tríade parnasiana agora, ok? A tríade parnasiana, tá? São 3 autores brasileiros que eles caem no seriado, tá? E no Enem também. E essa tríade parnasiana são artistas, são poesias que são muito explorados também, não só para se falar da escola literária em si, mas também para falar sobre aspectos da gramática, como eu falei. O parnasianismo ele é conhecido como arte pela arte. Por quê? Porque eles não estão preocupados com o eu, eles fazem a negação do eu, eles são extremamente objetivos, impessoais e descritivos, ou seja, eles não falam nada sobre aspectos sociais, como se falava no realismo, no naturalismo, tá? Não tem esse engajamento social, eles não falam sobre o amor, eles falam sobre objetos da própria poesia, objetos de decoração, objetos de arte, tá? E a matéria-prima deles é o soneto, tá? É a estrutura básica da produção literária, poesia, tá? Eles privilegiam o ritmo, a métrica e as rimas. Tem esse nome parnasianismo em homenagem ao Monte Parnaso. O que é esse Monte Parnaso? Esse Monte Parnaso, na verdade, é um local, tá, na Grécia Antiga, onde ficava o deus Apolo e as músicas. As musas. Apolo e as musas, elas são musas dos poetas, dos escritores, tá? Apolo é o deus da estética, é o deus da beleza, é o deus de observar o belo,
o aspecto exterior das coisas, certo? A Grécia Antiga, ela é sempre referenciada, então, nos poemas sempre aparece algo que se relacione à cultura grega, tá? A tríade parnasiana é Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e Olavo Bilac, principalmente Olavo Bilac. É interessante que vocês fixem esse nomezinho, Príncipe dos Poetas, dados a Olavo Bilac, tá? Ele é Príncipe dos Poetas por quê? Porque ele consegue fazer uma poesia maravilhosa sobre uma folha de uma árvore caindo, tá? Ele tem uma técnica perfeita. Toda pessoa que deseja ser poeta, ele estuda, ele trabalha em cima dos poemas de Olavo Bilac, independente da sua nacionalidade, porque ele tem uma técnica de ritmo, de métrica, de rima muito perfeita, tá? É arte para encantar, ela se relaciona muito ao ourives, tá? Aquele ser que pega a matéria-prima bruta, tá? O ferro bruto, e lapida até ele virar ouro, até ele brilhar e estar perfeito, tá? Eles desprezam qualquer coisa relacionada ao conteúdo. Eles privilegiam, sim, a forma. A época das pessoas que gostavam do parnasiano, que produziam o parnasianismo, é chamada Belle Époque. São pessoas mais ou menos assim, ó. Vou mostrar a vocês agora como que é a mulher parnasiana, tá? Essa mulher chique, de vestidos longos, de sombrinha, de chapéu grande com pluma, é essa pessoa inspirada nas francesas, tá? Que circula pela Avenida Paulista, que circula pela Avenida 20 de Março. Então, são pessoas que andam nos salões para discutir. São essas pessoas que não querem saber da narrativa realista, naturalista, o engajamento político. Ela só quer saber do que é belo, tá? E o cavalheiro do parnasianismo é este cavalheiro, tá? De gravata, de suspensório, de relógio de bolso, de bengala, de casacão, esses bigodões, são esses senhores, tá? Da estética parnasiana. Esses senhores que muitos Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, que eram muito críticos no modernismo, eles diziam que é o corpo perfeito e a cabeça vazia, tá? Tudo muito belo, mas sem conteúdo. Eles são capazes de produzir ótimas poesias, mas que falam de um vaso chinês, de um vaso grego, de coisas que outros poetas, outros escritores acham inúteis, tá? Sem conteúdo. Mas, porém, contudo, todavia, a gente vê que os temas deles são a mitologia grega. Então, fala-se sobre os deuses gregos, a arte grega, as descrições de cenas, de objetos. Eles valorizam muito a perfeição da forma, a metrificação perfeita, ou seja, o decassílabo, o dodecassílabo, as rimas ricas. O que são essas rimas ricas? São rimas que rimam vogal, consoante e classe gramatical. Daqui a pouco a gente dá um exemplo. A preferência por sonetos, que é a estrutura básica da literatura, tá? A oposição completa ao romantismo, porque não tem nada do eu, não tem nada desse amor, desse sofrimento, é tudo muito objetivo, tá? A diferença do simbolismo é que descreve, não sugere. A gente vai ver depois no simbolismo que é pura sugestão de ideias e de sensações, tá? Aí é uma poesia mais lógica, é uma poesia que não valoriza a música como no simbolismo, tá? Essas duas figuras aí que a gente vê, teve alguém que pediu para entrar aqui, deixa eu permitir aqui, tá? Essas duas figuras que a gente vê aqui, tá? Essas duas figuras mostram quem são as pessoas que consomem a literatura, tá, parnasiana e depois a literatura simbolista. São as pessoas da classe alta, não são os intelectuais, mas sim são os nobres, os ricos, tá? A burguesia crescente. São essas pessoas que têm bom gosto estético, mas que não estão muito preocupadas em questionamentos
políticos, econômicos e sociais, tá certo? As características, novamente retomando, tá? Essa objetividade, assim como tem no realismo, no naturalismo, tá? É uma arte, pela arte, eles não estão preocupados em se engajar em projetos sociais, é uma questão de você fixar mais a questão do ofício, da metalinguagem, de fazer e trabalhar a escolha de cada palavra, o tamanho das palavras, a concordância das palavras, tá? Falam de coisas exóticas, objetos exóticos, mas não de sentimentos, tá? É uma visão mais carnal, mais do que espiritual do amor. Então, fala-se desse desejo físico, essas relações humanas, tá? As figuras femininas não são idealizadas, eles falam das figuras femininas que eles veem real, tá? E se inspira na antiguidade clássica, certo? O predomínio da ordem indireta. A gente vai ver o que é essa ordem indireta nos exemplos agora, tá? Essa questão aqui eu já falei, só faltou falar o que é em Jean Berman e o que é preciosismo vocabular. Preciosismo vocabular é que eles usam um vocabulário mais seleto, tá? Um vocabulário mais das pessoas mais educadas, das pessoas mais, assim, finas, finesse. Não quer dizer que são vocabulários difíceis, mas em vez de você falar você, fala tu, em vez de falar senhor, fala vossa senhoria, tá? É um vocabulário mais refinado. Em Jean Berman é uma continuidade. É como se o final do verso anterior fosse o começo do verso seguinte, tá? A gente vai ver o exemplo agora no poema, quando a gente for ver aqui, tá? Purismo gramatical, já falei, preciosismo vocabular, preferência pela rima rica, por soneto, predomínio das descrições, isso aqui é muito importante, porque o parnasiano é muito mais descritivo, tá? Eles não têm esse intimismo, essa busca do eu, da interioridade que aparece no simbolismo, tá? Ele não tem esse intimismo. Quem está chegando agora, por favor, se identifique aí no chat, tá? Quem estiver chegando agora. Então, assim, essa questão do intimismo, o que é esse intimismo? É você falar dos seus sentimentos interiores, você olhar para dentro. O parnasianismo não tem isso, o simbolismo já tem, tá? Essa impessoalidade, ou seja, eu falo de coisas que não são minhas, que não são sentimentos meus, emoções minhas, mas que são coisas comuns no mundo, tá? Em Chamberlain é um processo poético que consiste em colocar no verso seguinte uma ou mais palavras do verso anterior. Eu já expliquei. A tríade parnasiana são esses 3 cavalheiros que estão na foto aqui, tá? É Raimundo Correia, Alberto de Oliveira e Olavo Bilac. Observem que os 3 têm esse bigodezinho, tá? Interessante aí, diferente, tá certo? Os 3 usam terno, tá? Sapatos finos, são cavalheiros da alta sociedade, diferentemente dos escritores do realismo e naturalismo, que são intelectuais, que mesmo sendo pessoas de posses, não são metidas a besta, são pessoas mais simples, mais do povo, tá? Já os parnasianos não, são mais pessoas chiques, digamos assim, tá? As principais obras desses 3 cavaleiros foi Sinfonia, de Raimundo Correia, Meridionais, de Alberto de Oliveira e Relicário. Agora, nas provas, não aparece o nome do livro, não aparece Sinfonia, Meridional, Relicário, tá? Raramente elas surgem no Enem, tá? Elas podem surgir no Enem. Então, é bom você saber o nome desses principais livros desses cavaleiros. Como saber Casa de Pensão, como saber o Ateneu, o Cortiço, tá? O nome das obras de Fernando de Machado de Assis. É importante saber. Mas importante mesmo é você perceber que esses 3 caras, eles primam pela correção gramatical, pela poesia perfeita, pelo soneto, tá certo? E cada um deles, tá, traz um tema diferente. O tema de Alberto de Oliveira é o descritivismo de objetos. Então, se está descrevendo um objeto, é Alberto de Oliveira. Poema vaso chinês, vaso grego, ele está descrevendo a fineza daquele objeto. Ele tem uma adesão completa à rigidez, tá?
Os poemas mais conhecidos, como eu falei, é o vaso grego e o vaso chinês. A gente vai ver agora esses dois poemas. São os poemas que mais caem nas provas do seriado e do Enem, tá? De Alberto de Oliveira. Por isso que a gente vai analisá-los aqui. Eles têm uma métrica rígida. O que significa essa métrica rígida? Os versos, todas as linhas do poema têm a mesma quantidade de sílabas, tá certo? As sílabas são extremamente trabalhadas para ter uma rima perfeita. A gente vai ver agora esse vaso chinês, tá? Estranho mimo aquele vaso, viu? Casualmente uma vez de um perfumado contador sobre o mármore luzidio, entre um leque de um bordado. Veja aí que rimou esse viu, luzidio, perfumado, bordado, tá? Fino artista chinês, enamorado. Nele puseram o coração doentio, em rubras flores de um sutil lavrado, na tinta ardente de um calor sombrio. Vejam aqui que no poema você verifica que os versos, as estrofes, elas também combinam. Se você vê o primeiro verso da primeira estrofe, tá? Ele combina com o segundo verso da segunda estrofe. Enquanto que o segundo verso da primeira estrofe combina com o primeiro verso. Então, perfumado, bordado, enamorado, lavrado. Viu, luzidio, doentio, sombrio. Veja só como ele está rimando aí, tá? Todas as terminações do verbo dos versos são perfeitas, tá? Só as tríades, só os tercetos que são diferentes. Então, o quarteto tem o mesmo jogo de rimas. E o terceto tem o mesmo jogo de rimas. O primeiro terceto aqui termina em desventura, enquanto que o segundo terceto termina em vêndua. Tudo termina em A, tá? Mandarim, Shin, figura, amêndoa. A mesma rima, os terceiros, ok? Vaso chinês. O que é um vaso chinês? É esse material, tá? É um vaso riquíssimo, bem trabalhado, caríssimo, e que era exportado para o Brasil. E todo mundo queria ter um vaso chinês na sua sala. Ah, e aí quando um comprava, ia todo mundo lá para ver a sua relíquia. Só para vocês terem ideia, um vaso desse, antigo, desse, original, ele vale mais do que uma Ferrari, tá? É uma relíquia, são vasos que são feitos em peça única, não são emendados, e todas as pinturas são originais, tá certo? Então, são produtos de gente rica mesmo, de gente chique mesmo, que colecionadores mesmo. Então, ele está descrevendo esse objeto tão cobiçado pelas pessoas ricas. O vaso grego já também é diferente, mas o poema é igual. Se você olhar a rima, a ausência de profundidade, a ausência de discussões sociais do poema, simplesmente uma descrição de um objeto tão caro quanto o anterior, tá? Só que mais antigo, tá? De uma produção mais antiga, tá? Embora a China seja mais antiga do que a Grécia em termos de material de cultura, mas de cobiça ela não é, tá? Então, assim, de materiais de valores comerciais, ela não é. A Grécia traz mais esses valores comerciais mais antigos. Veja aqui no poema da Grécia como você tem referência à mitologia grega. Nós temos aqui Olimpo, nós temos Theos, tá? Que lira, que é um instrumento grego, tá? Lira, as cordas, Anacreonte, tá? É também uma palavra, um lugar na Grécia Antiga, na ilha. Então, são várias referências aqui à Grécia, ok? Então, fala na descrição do vaso, igual o vaso chinês, só que faz referência à Grécia, tá? Como o parnasianismo tem esse nome por causa dos gregos, o autor fez questão de fazer também um poema sobre um vaso chinês, ok? Agora a gente vai falar de um poeta
um pouco mais, assim, o que eu posso dizer sem ofender Alberto de Oliveira? É um pouco mais aprofundado, tá? Um pouco mais filosófico, um pouco mais meditativo, um pouco mais, não como romântico, não como parnasiano ou realista, mas ele traz uns recursos visuais, uma filosofia na poesia um pouco maior, tá? E traz também, assim, metáforas mais interessantes, tá certo? O poema As Pombas e Mal Secreto são os poemas que mais caem no vestibular. Então, eles caem no vestibular para falar sobre casos de métrica, casos de rima e de Zamberman, tá certo? Então, assim, essas questões, elas serão trabalhadas, na continuidade. Uma coisa que o poema parnasiano tem, além da rima que eu falei, olha aqui, ó, mora, chora, nasce, faz, devora agora, estampasse, causasse. Visualmente você consegue ver a rima bem trabalhada. Também visualmente você consegue ver a métrica. Se a gente for contar a quantidade de sílabas aqui dos versos, eles serão as mesmas, tá certo? Ou 10 sílabas ou 12 sílabas, cada verso desse, ok? Quando por acaso iria dar mais um pouquinho, aí eles fazem, tá, a contração aqui, na alma. Então, em vez de escrever o A duas vezes, eles colocam apóstrofo na alma, certo? E aí traz essa questão, ok? Ainda não apareceu aqui nenhum poema com a Jean Berman para eu poder explicar a vocês o que é isso. Daqui a pouco aparece e eu explico, tá? Se a cólera que espuma a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora, ó, o coração no rosto se estampasse. Se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente talvez que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Quanta gente que ri talvez consigo, guarda um atroz recôndito do inimigo, como invisível chaga cancerosa. Esse terceto aqui está falando das pessoas que sorriem e que, por causa desse seu sorriso, dessa sua alegria, ela cria inimigos, pessoas invejosas, que a inveja é a chaga, é um câncer da sociedade. É isso que ele está dizendo. Quanta gente que ri talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosa, ou seja, em parecer aos outros uma pessoa feliz, uma pessoa próspera, tá certo? Então, no poema aqui, cadê a pessoa que pediu? Tá aqui. Boa tarde, quem chegou agora, se identifique, por favor. Você visualiza no poema aqui, tá, de Correia, essa questão de um pouco mais de profundidade. Ele não está falando de um vaso, ele está falando da inveja humana, dos sentimentos, de você sorrir, mas está triste, está querendo criar uma falsa ilusão de prosperidade, de alegria, tá? Esse poema As Pombas é o que cai mais no seriado, de todos esses poemas aqui dos parnasianos. Esse poema As Pombas, ele traz algumas metáforas bem interessantes, tá? Vai ser a primeira pomba despertada, vai ser outra mais outra, enfim, dezenas. Ele está falando aqui das pessoas que copiam o comportamento dos outros, as pessoas que criam, eu bati palmas, aí daqui a pouco tá todo mundo batendo palmas, tá? Cortei o cabelo assim, daqui a pouco tá todo mundo cortando o cabelo assim. Está falando desse tipo de comportamento, de seguir a manada. Todo mundo está fazendo, eu vou fazer, tá? De fugir da originalidade, tá? De pombas vão-se dos pombais, apenas raia sanguínea e fresca à madrugada. Então, logo cedo, de manhã, as pessoas já procuram ver o que é que todo mundo está fazendo para eu fazer também, tá? E à tarde, quando a rígida nortada sopra aos pombais de novo, elas, serenas, ruflam as asas. Sacudindo as penas, voltam todas em bandos e em revoado. Observam isso, não são palavras tão difíceis, tá? Mas são palavras mais seletas, diferentemente do naturalismo e do realismo, que são palavras mais comuns, mais do dia a dia. Também dos corações onde abotou os sonhos, um a um, céleres voam. Ou seja, os sonhos da gente voam, vão embora e nos abandonam. Tá?
tá? Celery quer dizer rapidamente. Como voam as pombas dos pombais. No azul da adolescência, as asas soltam, fogem, mas aos pombais as pombas voltam. E eles, aos corações, não voltam mais. Então, está se referindo que os sonhos da juventude vão-se embora e não voltam mais. Diferentemente das pombas, que saem dos pombais, das suas casas, mas retornam. Os sonhos saem, mas não retornam. Ele fala das pombas também fazendo uma leve remissão para a independência do Brasil e para a abolição da escravatura. É uma sugestão muito suave e muito, mas há que se notar que tem-se essa referência, porque as pombas é o símbolo da liberdade. E ele está vivendo numa época em que todos os escritores estão partindo para essa luta, estão começando essa luta, tá? Estão nessa luta que está se deflagrando, que é a proclamação da República e a independência dos negros, né, a abolição da escravatura. Mas dentre todos essa tríade parnasiana, o mais importante é o príncipe da poesia, tá? Que é Olavo Bilac. Os temas dele, além, é claro, dele ser o autor de poesias muito conhecidas no mundo inteiro, ele fala da pátria, do patriotismo, ele escreveu o hino da bandeira, ele escreveu um poema que fala que enobrece a língua portuguesa. Então, ele tem poemas, ele tem textos que ficaram até hoje, tá? De todos esses poetas parnasianos, Olavo Bilac foi o que mais foi copiado, digamos assim, e é o que mais aparece nas seleções de vestibulares. Ele tem um grupo temático mais aberto, tá certo? Esses poemas que aqui estão são aqueles, tá, que mais surgem, tá, na literatura, tá, na prova. Ele é autor do hino da bandeira, tá? Salve, símbolo, custo da paz. Eu acho que vocês se lembram desse hino aí, que no ensino fundamental vocês cantavam, tá? Eu cantava quase todo dia. Então, não sei cantar direito, mas eu conheço a letra todinha. Então, assim, esse hino foi criado por Olavo Bilac. Ele era, assim, muito patriótico. E a mensagem que ele traz para a proclamação da República é essa, tá? Essa mensagem de brasilidade, criando esse hino. E também um poema, tá? Que traz o quê? Que traz enobrece a língua portuguesa. Esse poema, ele aparece mais no Enem, tá? Mais do que no seriado. Esse poema de Olavo Bilac. Última flor do Lácio, inculta e bela. Por que a língua portuguesa é inculta? Porque ela surge do latim vulgar, tá? Do latim das pessoas que não sabiam escrever, não é do latim clássico. Eis a um tempo esplendor e sepultura. Ela é esplendor porque ela é maravilhosa, ela é sepultura porque ela é a morte do latim. Então, ela surge no final do grande Império Romano, tá? É um ouro nativo, que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos velas. Então, aí faz uma remissão, faz uma lembrança, uma alusão à origem de Portugal, tá? Ao início de Portugal. Portugal surgiu, se tornou um grande império, logo no finalzinho do Império Romano, tá? E aí daquelas terras cheias de cascalhos, aquelas terras secas, impuras, que não davam nada, que não brotava nada, surgiu uma língua e um povo chamado Portugal, tá? Amo-te assim, desconhecida e obscura. Naquela época, a língua portuguesa era desconhecida, poucos a falavam, tá? Tuba de alto clandor, lira singela, porque ela é muito musical, ela é muito vocálica, então é como uma lira, ela é musical, a língua portuguesa ela é musical. Que tens o tron e o silvo da procela, tá? A procela é o quê? A procela é o local onde se prende as pessoas. Portugal saiu prendendo muitas pessoas, saiu crescendo a quantidade de locais, países e povos que eles dominavam.
tá? Só perde para Espanha, Portugal, em quantidade de terras que ele conquistou. Claro que ele perdeu muito mais do que a Inglaterra, muito mais do que a França, ele foi perdendo. Mas eles conquistaram muito mais terras do que a França, do que a Inglaterra, tá certo? Eles já foram uma grande nação, Portugal. Desculpa a palavra, hoje é um povo pobre, tá? Não se compara à Espanha, à Itália, à França, muito menos à Inglaterra. Mas eles já foram um dos povos mais ricos do Império, tá? Dos grandes impérios, dos grandes navegadores, dos grandes conquistadores da Europa. Amo o teu viço agreste e o teu aroma, de virgens selvas e de oceano largo. Aqui ele já está falando da África, grandes lugares onde Portugal conquistou, e da América também, tá? Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi, meu filho, e em que Camões chorou no exílio amargo. Camões é o maior escritor da língua portuguesa de Portugal, que foi exilado, tá? Porque ele falava do rei português, e ele foi exilado para a África. E ele acabou ficando cego lá na prisão na África. O gênio sem ventura e o amor sem brilho. Então, é um poema que fala da grandiosidade do povo português e principalmente da língua portuguesa. Esse poema, Profissão de Fé, é o que mais cai no seriado de nosso grande escritor aqui, o Príncipe dos Poetas, tá? Invejo ourivos quando escrevo, imito o amor, com que ele, em ouro, o alvo relevo faz de uma flor. Então, ele está falando aí, chamada metalinguagem. Ele está falando do ato de produzir um poema, que ele é um ourives, que ele produz com calma, paciência, lapidando, mexendo, puxando aqui, levando para ali, batendo aqui, procurando ali, um jeito de fazer o poema perfeito. Assim como o ourives pega uma pedra, tá, e vai lapidando até formar um ouro perfeito, tá? Imito e pois, e nem de Carrara. Carrara é uma das pedras mais caras que tem, tá? A pedra firo, o alvo cristal, a pedra rara, o ônix, prefiro. Por isso corre por ser firme sobre o papel. A pena como em prata firme corre o cinzel. O que é cinzel? Cinzel é a pena, tá? Que se usava sobre o papel para se escrever com tinta, tá? Corre, desenhe, enfeita a imagem, a ideia veste, cinge-lhe ao corpo a ampla roupagem azul celeste. Ele está falando aí do ato de se selecionar, de se enfeitar o poema, buscar a roupa melhor para que o poema fique mais bonito, tá? Torce, aprimora, alteia, lima a frase e, enfim, no verso de ouro engasta a rima, como um rubi. Então, ele começa a frase e aí ele lapida o final procurando a rima perfeita, como um rubi, tá? A pedra vermelha que se produz. Quero que a estrofe... Esse verso aqui, ele cai em muitos poemas para falar do símbolo do parnasianismo. Esse verso, essa estrofe, é o símbolo do parnasianismo. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem um efeito, sem um defeito. Esse é o objetivo de todo escritor parnasiano, tá? Torce, aprimora, alteia, lima a frase, enfim, no verso de ouro engasta a rima como um rubi. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem um defeito. O objetivo máximo do escritor parnasiano, tá? É a fé, o desejo de produzir a perfeição. O segundo poema dele mais que surge é Via Láctea, tá? Que fala sobre, nessa época, os cientistas começaram a descobrir a nossa galáxia, tá? Isso aqui, esse poema é uma remissão, é uma alusão a essa descoberta científica, tá? Ora direis, ouvir estrelas, certo? Perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muitas vezes desperto, e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda noite, enquanto a Via Láctea, como um pálio aberto, cintila, e ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda procuro pelo céu deserto. Direis agora, deslocado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo?
Então, ele está conversando com as estrelas, está observando os cientistas e descobrindo que o nome dessa estrela é isso, o nome dessa estrela é aquilo, tá? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e entender estrelas. Então, como vocês observam aí, o nosso poeta, o príncipe dos poetas, tá certo? Ele é o mais, assim, produz um poema mais conciso, com mais significado. Dentre a tríade parnasiana, o nosso Olavo Bilac é a chave de ouro, ou seja, é aquele que realmente tem essa profissão de fé aqui, que realmente torce, aprimora o poema, mas que não liga só para a palavra em si, só para a rima em si, mas traz também uma questão de conteúdo, tá? A meu ver, dos três, da tríade parnasiana, dos três poetas, é o único que traz mais conteúdo no seu poema. Que não são só palavras vazias, escrevendo um vaso, que não são só sentimentos sugeridos, mas que faz um questionamento também sobre a pátria, tá? O surgimento da pátria Brasil, tanto com seu hino à bandeira, quanto com o seu poema à língua portuguesa, tá? Ele se contextualiza no mundo em que ele vive, ele não fica além desse mundo como os outros poetas da tríade, ele está ali, eu estou aqui, eu estou nesse mundo que está buscando uma pátria, então eu crio um poema musical, um hino à bandeira do Brasil, que foi criada naquela época também, um hino à língua portuguesa, que nós adotamos ao nos tornarmos independentes, aceitamos manter essa língua, tá? E essa profissão de fé, esse objetivo maior, que é produzir um poema perfeito, mas que também traga esse conteúdo, tá? Que traga esse sentimento. E a Via Láctea, que fala um pouquinho de sentimento. Eu acho que toda poesia ela tem que ter algo de sentimento, para poder ser a demonstração de quem é o poeta, que mundo que ele vive, que a gente possa identificar. Se eu pego esse poema aqui, vaso chinês, vaso grego, tá? Eu não consigo visualizar em que mundo esse cara vive. Em que época, em que situação. Ele tanto pode viver na Idade Média, no Renascimento, tá? Ele pode viver na Belle Época, ele pode viver em qualquer época, inclusive agora. Poderia ser um poema criado por vocês ou por mim. Ele não tem uma contextualização histórica, emocional. A única contextualização que ele tem aí, que é um soneto. Que eu hoje posso produzir um soneto, aprender a técnica e produzir um soneto, tá? Mas o poeta não se insere no mundo em que ele vive. Já o nosso príncipe do poeta, sim, ele se insere no mundo que ele vive. Tanto falar do amor por produzir algo bonito, algo perfeito, quanto o amor à língua portuguesa, quanto o amor ao país, quando ele cria o hino à bandeira, tá? E ele fala também desse amor, que só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas, tá? Eu acho que, dentre todos os poemas parnasianos, tá? Internacionalmente, eu escolheria Baudelaire, tá? Mas, nacionalmente, eu escolheria o nosso príncipe do parnasiano, tá? O nosso Cruz, Olavo Bilac, tá certo? Todos compreenderam? Gente, alguma pergunta? Foi rapidinho, viu? Não foi uma aula longa, tá certo? Eu vou só dizer a vocês que segunda-feira eu vou socializar esse vídeo lá no Classroom. Então, vocês têm 2 vídeos do parnasianismo para vocês assistirem. Um falando sobre as características e os poetas internacionais, tá? Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, e um falando sobre a tríade parnasiana, que foi esse hoje. Eu gostaria que quem não assistiu a aula passada, assista. Quem assistiu e não lembra, assista novamente. Que na segunda-feira, aqui no chat, na aula, a gente vai fazer uma atividade do Google Forms, tá? Eu vou abrir essa atividade, que ela vai ser aberta para os alunos presenciais aqui, para os alunos aqui na segunda, e para os alunos presenciais na terça, tá? Então, os alunos que estiverem aqui
no Classroom, segunda-feira, vamos fazer o Google Forms. Logo eu vou fechar. E aí, na sala de aula, na terça-feira, a gente vai abrir. Então, quem faltar aqui, na segunda-feira à tarde, vai ter uma segunda chance, que é na terça-feira de manhã, no horário de aula, tá? De 8 às 11 horas, 8 a meio-dia lá, na sala, que você pode fazer em casa, mas eu vou estar com ele aberto lá na sala. Mas perdendo esses 2 dias, não vai mais poder fazer a atividade. Alguém tem alguma pergunta? Eu vou interromper a gravação aqui. Qualquer pergunta que vocês tenham, vocês podem fazer no chat, tá? Ou no WhatsApp.